Bem-vindo de volta ao canal. O vídeo de hoje é deste tabaco aqui, o Peterson Mixture 965. Para quem não sabia, essa daqui é uma mistura da antiga Dunhill. A Dunhill ela fazia tabacos para cachimbo e ela decidiu sair do mercado. Atualmente ela não faz mais tabacos para cachimbo e ela vendeu essa receita aqui para Peterson, com o mesmo nome, Mixture 965. Então, esse é um tabaco que eu adquiri importado dos Estados Unidos lá para meados de janeiro deste ano. Tenho fumado ao longo aí dos meses e só agora, em julho de 2026, que eu estou fazendo este vídeo aqui para mostrar as minhas opiniões e trazer o máximo de informações para vocês em relação a este tabaco. A maioria dos brasileiros que adquiram tabacos importados acabam desembolsando uma boa grana, de no mínimo 200, alguns desembolsam 300, 350. Então, eu tenho como obrigação trazer o máximo de informações relacionado a este tabaco para ver se vale ou não a pena para vocês, porque ele não é um tabaco barato para vocês brasileiros. Então, ele vem nessa latinha aqui, linda e maravilhosa, com essa coloração em bronze, 50 gramas, em tiras, cortes em tiras, ou famoso ribbon cut, ok? Eu estarei colocando aqui, ó, nesse organizador de mesa, lindo e maravilhoso, e mostrando em detalhes um pouco de como é a aparência do tabaco. Eu tenho a minha colinha aqui, com todas as anotações, e já vai se inscrevendo. Você que gosta de conteúdos de tabacos para cachimbo, charutos, rapés, eu tenho como meta trazer o máximo desses insumos para vocês. Então, gente, ele é uma mistura inglesa. Então não espere nada, um aromático, um vapor ou um vapor. Ele é uma mistura clássica inglesa. Vou falar um pouquinho assim sobre as notas dele. O paladar, gente, ele varia de pessoa para pessoa. Eu vou colocar aqui algumas descrições técnicas em relação a este tabaco, relacionado a aromas, notas, o teor de nicotina e afim, mas pode variar de pessoa para pessoa. Então, notas, você pode encontrar um pouco de notas relacionadas ao couro antigo, a fumaça de lenha. É normal e é esperado que venha a fumaça de lenha devido à lataquia, que é uma folha aí presente nesta mistura. E um pouco de frutas escuras secas, ok? Um pouquinho aí das notas que você irá encontrar aqui. Questões de aroma no ambiente, que é o aroma residual. Vocês irão encontrar aroma residual denso e defumado. Isso é esperado sim nas misturas inglesas e um pouco daquele cheiro reminiscente de lareira acesa ou madeira sendo queimada. Então espera essa pegada mais de fumaça, de madeira, de lareira, ok? E em questão de umidade, um pouco média, um pouco alto, entendeu? Mas não é um tabaco que você vai precisar deixá-lo exposto aí. O certo é você abrir um pouco a latinha, deixar uns 10, 15 minutos para ressecar um pouco essa umidade, mas não é algo exagerado, ok? Um pouquinho sobre a composição. Vocês vão encontrar lataquia. Lataquia em toda mistura inglesa você vai encontrar, que traz essa pegada mais defumada, ok? E notas terrosas, um pouco do incenso. Vocês vão encontrar também os orientais, os Turkish nessa mistura aqui, que você encontra o que? Nuances de condimentos, questões florais e até um pouco questões ácidas que vêm das orientais / turquias. A Virgínia, que ela vem aqui para dar um pouco mais de doçura, um pouco mais de leveza, ok? A Virgínia ela está presente nesta mistura aqui.
e também um pouco de Cavendish marrom, ok? O Brown Cavendish, que ele dá um pouco mais de doçura e uma pegada mais de notas de nozes. Tudo isso que eu estou descrevendo, gente, depois eu vou cheirar e confirmar com vocês. Questões de gastronomia, ok? Quais alimentos que seria interessante você harmonizar com isso? Queijos, tanto queijos azuis, curados, queijos no geral, e chocolates amargos, entre 70% e 85%. A questão de teor de nicotina, ela é média, e também harmonizações de bebidas. Um belo vinho do Porto, Tawny, que eu acho maravilhoso, eu mesmo já provei disso. Whisky, single malt, torfado, nunca bebi. E cafés, como o cafés expressos. Eu sempre tomo o café normal. Aliás, eu estou aqui harmonizando, bebendo com café da Baggio, uma marca que eu recomendo muito. Ela faz cafés especiais e esse aqui ele tem aroma de baunilha. Então, ele tem uma infusão de baunilha. Gente, eu passei aqui todos os dados que eu poderia ir, os dados mais técnicos relacionados. Agora, isso é a teoria. Eu vou colocar aqui para vocês a prática. Vamos ver se confirma, se bate ou não. Ele é uma mistura inglesa. Você sente na hora a pegada da um pouco de picância, entende? É como se tivesse até um perique. Eu já comprei eu tenho aqui um Vapor de Virgínia e perique e o perique você vai sentir aquela picância, entende? E aqui, tendo ou não perique, você sente aquele cheiro de picância, aquele cheiro de especiarias, ok? É o que eu sempre falo, gente. Exemplo, se vocês pegarem, no caso, um molho barbecue e remover muito... É que o barbecue, por ter a mistura de tomate, ele fica bem adocicado. Aqui é como se fosse aquele molho barbecue mais seco, entendeu? Mais seco, menos doce. Aquele cheiro menos doce. Então é bem nítido aquela picância aqui que muitas vezes você encontraria no perique. O oriental, que são as notas um pouco de chá, entendeu? Tipo chá preto, você encontraria aqui, você encontra aqui. Quer ver, ó? Isso aqui é couro. Um pouco de doçura realmente do Virgínia. Aqui, ó, gente, ó. Aqui. Vou colocar um pouco aqui, ó. Peraí. Pouco cores claras, que é o Virgínia, e cores mais escuras aí, como o Brown Cavendish, ok? Vou mostrar aqui para vocês. Gente, ele tem cheiro clássico aqui de uma mistura inglesa. Olha aqui. Molhada. Tabaco. Ele tá bem seco, ok? Já tá bem ressecado aí, porque ele tem sido consumido aí ao longo dos meses. E ele não é intenso, esse Mixer 965, que nem o Nightcap da Peterson. Ele não é. E ele é um pouco mais fraco, que eu sinto aqui, ó. Um pouco mais fraco do que eu acredito que o Old Dublin da Peterson. Ele não é forte, gente. Quer ver? Vou ter que colocar de volta aqui. Ele não é forte que nem Nightcap. Ele tem menos teor de lataquia, bem menos do que o Early Morning Pipe, sem dúvida alguma. Então assim, aquela pegada bem defumada do Early Morning Pipe da Peterson, você não vai encontrar aqui. E ele é mais fraco em questão de intensidade comparado com Nightcap.
entendeu? Você sente bem o aspecto da picância, o aspecto do... questão de cheiro, gente. Vocês vão... Por isso que eu falo, pega o molho barbecue que vocês vão saber o que eu tô te falando. É, bastante notas mais, assim, orientais. Ele não é aquele tabaco que nem o English Mixture da... Então, assim, eu vejo que tem sim, dá pra sentir bem a questão mais do... uma certa picância, entende? Você não vai sentir aquela doçura do Virginia, ele não é tão predominante, não. Eu acredito que entra mais aquela pegada do Cavendish marrom. Mas, gente, ele é uma típica e mistura inglesa. Não é defumada que nem o Early Morning Pipe. Não é intenso, tão intensa que nem o Nightcap. Intenso ou que nem o Black Diamond da Dr. Pipe. Ou ele parece um pouco mais fraco do que até a Mixture 888, entendeu? Mas não é muito longe da Mixture 888. Um pouco mais forte do que a Great Times, ou parecida com a Great Times, parecida com... Ó, pra vocês terem uma noção, ele é parecido com o Mixture 888 e bem próximo do Great Times, entendeu? Da Dr. Pipe. É isso que eu posso falar pra vocês em relação a esse tabaco. Mas vamos... É a fumada, gente. Vamos a fumada, que é isso que vocês estão aqui. Vocês estão aí pra isso. Se vocês quiserem pular essa parte aqui da música, podem pular, ok? Mas aqui, coloque uma música aí, pega o cachimbo de vocês, pega uma bebida aí, vamos aproveitar. Tô com o meu Peterson, modelo B42, edição comemorativa de Darwin de 2009, ok? Então é isso aí, vamos aproveitar aqui, encher meu fornilho e vou parar de falar agora.
Ok. É uma mistura inglesa muito boa mesmo. Eu vejo que ela se compara muito boa com uma Mixture 888, entendeu? Da Dr. Pipe. Ela não vai ter aquela pegada muito forte do Latakia que nem o Early Morning Pipe. Eu, sinceramente, eu prefiro muito mais uma mistura assim, que nem uma 965, acima do Nightcap e acima do Early Morning Pipe. Se você não é aquela pessoa apaixonada por Latakia, muito predominante, você vai gostar disso aqui, porque você vai encontrar notas em relação aos orientais, entendeu? Ele é igualzinho o Mixture 88, entendeu? Mixture 88, um pouco Great Times ali. E então eu 100% aprovo isso aqui. Que o Latakia, quando ele tem muito dominância do Latakia, ele tem um gosto diferente. O Burley, ele vai ter aquela pegada mais terrosa, mais seca. O Latakia, ele tem uma pegada mais do... às vezes aquele ketchup, entendeu? Aquele... não é ketchup, um pouco mais o barbecue, vamos dizer. A questão é, gente, essa mistura inglesa aqui, ela é aprovadíssima. Vocês podem comprar sem se arrepender. Se você gosta de uma mistura inglesa clássica, você vai amar isso aqui. Ela, o Old Dublin, ok, o English Mixture e tudo, elas são quase a mesma coisa. Parece que o Nightcap e o Early Morning Pipe se destacam um pouquinho em relação às misturas inglesas, mas é uma mistura inglesa, gente, que ele tem um cheiro residual um pouco mais intenso, sim. Ele não é enjoativo. Por exemplo, isso aqui é muito menos enjoativo do que o Early Morning Pipe. O Early Morning Pipe, ele é maravilhoso, mas ele tem muita dominância do Latakia. Aqui não, aqui parece que tem um certo equilíbrio com o Brown, o Brown Cavendish, que é o Cavendish marrom, ou os Virginias, mas ele não é tão adocicado em relação ao Virginia. Eu vejo que pega bem aquele negócio do couro antigo, frutas secas escuras, entendeu? Então, eu sinto que, exemplo, o Nightcap, ele tem uma dominância maior do Virginia. Você sente mais aquela doçura. Aqui não. E também não tem aquela dominância tão grande do Latakia que nem o Early Morning Pipe. Ele tá no mesmo nível lá do Mixture 888 da Dr. Pipe, e ele é mais próximo do Mixture 888 do que o Great Times, sem dúvida alguma. Ele não tem nada a ver com o exemplo, eu acho que é o English Mixture ou o London Mixture. Ele não tem nada a ver com essa mistura aqui, ó. Cadê, ó? Ele não tem nada a ver com essa mistura aqui, ó. O English Mixture da Dr. Pipe. Absolutamente nada a ver. Ele é mais parecido com o que eu falei. O Mixture 888 e o Great Times. Está mais próximo do 888 do que o Great Times. Então, assim, se você gostou dessas daí brasileiras, vocês podem pegar isso aqui sem dúvida. Se vocês pegarem a Mixture 888, gostarem, pode pegar isso aqui, vocês vão amar, ok? Então, em questão de teor de nicotina, ele também não é alto, que nem o Nightcap. Ele não é alto nesse nível, ele é mais leve. O cheiro residual, ele vai ter aquele cheiro famoso de uma mistura inglesa. Ele é enjoativo? Não. Ele é um tabaco que dá para você fumar aí ao longo do dia. Não é lógico que você vai fumar um monte de fornilhos, 10 fornilhos ao dia, mas é um tabaco que eu daria para fumar um fornilho amanhã, um fornilho à noite, entendeu? À tarde você pega algo mais adocicado para equilibrar um pouco, porque só as misturas inglesas não dá. Ele cai muito bem, sim, com um cafezinho. Eu recomendo, com certeza. Comprei novamente? Compraria. É uma boa mistura inglesa, sem dúvida alguma, ok? Mas comentem aí, gente, qual é a mistura brasileira para ajudar as pessoas que nunca fumaram, que seria mais próximo desse daqui? Eu dei essas
recomendações aí. O 888, se você não tiver a grana para comprar um 965, ou o Great Times. Esses dois aí. Pode esquecer o Black Diamond, que o Black Diamond é muito mais intenso. Pode esquecer esse o London Mixture, né? Não, English Mixture, pode esquecer isso aqui. E aquele Good Morning também, pode esquecer, que não tem nada a ver. Então, gente, eu quero que vocês comentem aí. Quem já fumou, gostou, não gostou. Entra no meu canal aí de WhatsApp, grupo do WhatsApp de tabacos. Ele está em crescimento, o grupo aí, e está sendo maravilhoso. Pode entrar, é um grupo muito agradável, amigável. Curta esse vídeo, compartilhe e até o próximo vídeo.